Olá, meus caros, tudo bem? Vamos fazer uma retrospectiva. Então, na aula passada, a gente falou sobre câncer coloretal. É um tipo de patologia que afeta muito as pessoas, está diretamente ligada à questão de padrões de alimentação, que a pessoa ingere, o que a pessoa geralmente faz uso durante o período de alimentação, no período de ingestão alimentar. Vimos que existem diversos fatores que estão intrínsecos aí no processo de desenvolvimento desse tipo de patologia. Fatores como comorbidades, se a pessoa é sedentária ou não, se a pessoa ela executa atividade física regularmente, fatores estes, exposição quanto ao álcool, ao tabaco, que são fatores aí cancerígenos que são desenvolvidos em consequência do uso desses tipos de substâncias, certo? E hoje a gente vai falar sobre um câncer muito interessante que é o melanoma, que é o câncer de pele. Ele aí afeta mais as pessoas de cor branca, porque a gente tem a melanina. Então eu que sou de pele escura, pele preta, o que acontece? Possui uma grande quantidade de melanina, que são células aí responsáveis pela coloração da pele como um todo, mas ela também é responsável pela proteção. E as pessoas de pele branca, pele parda, pele mais clara, são pessoas que têm uma pele mais sensível, em função de que a quantidade de melanina é menor. Então, o bloqueio aí ele é menor. E quando não há esse bloqueio, as células elas são radiadas pela luz solar, óbvio, e essas células elas sofrem uma série de mutações. Por quê? Como eu já falei para vocês, as nossas células são chamadas células lábeis, principalmente células epidérmicas, né? Pele é epidérmica. E aí o que acontece? A nossa pele é composta por células lábeis. E essas células elas têm um alto potencial de regeneração. Consequentemente, quando você faz uma receita, não é 100% a garantia de que essa receita será a mesma para tudo aquilo que você fizer. Você pode fazer um erro, você pode mentalizar um erro aí, né? Mediante aquela receita. E assim vai ser com relação ao DNA celular. Ele vai ser replicado tantas e tantas vezes que ele vai sofrer alterações. Alterações estas que podem surgir o câncer de pele. Ou seja, as células da pele começar a mudar de forma, mudar de tamanho, mudar de crescimento e começar a aparecer aí câncer de pele. Lembrando que esse câncer, ele pode ser pequeno, ele pode ser uma mancha com bordas não definidas, pode ser uma mancha mais escura ou pode ser uma mancha mais clara. Então vai depender de uma série de fatores para detecção. E hoje eu escolhi um estudo que foi feito para a gente poder aí caracterizar e poder explorar um pouco mais a questão do melanoma. Então vamos lá. Melanoma. Então esse estudo foi composto por 130 respostas. Qual que foi a faixa etária? A faixa etária maior foi entre 40 e 59 anos. Então o público-alvo desse estudo foram pessoas mais velhas, que provavelmente, né, se vocês forem olhar a questão do câncer de pele, ele é mais habitual em pessoas mais velhas, porque, Técio, sofreram debilidades, né? Degradações na parte celular, principalmente da pele, durante muito tempo, e isso daí foi aparecendo lá na idade. Pessoas que trabalharam diante do sol durante muito tempo, e a manifestação do melanoma aconteceu bem na fase tardia de vida. Bem mais... Perdão, estou super resfriado. Bem mais na fase tardia. Então, vocês podem ver que as pessoas que mais responderam esse questionário foram as pessoas entre 40 e 59 anos. Embora há um balanço, né? 39, 30, 39 e 60. Situação de emprego. A maioria das pessoas que responderam esse questionário trabalhavam. Outras estavam afastadas, algumas não trabalhavam, uma grande parte aposentada, de licença médica alguns. Então a gente vê que é uma porcentagem maior de 40% dos que responderam ao questionário são os que trabalham. E os que não trabalham também compuseram uma parte bem significativa, 20%. Os aposentados, que foram aqueles, né, que a gente vê que é uma fase mais de idoso, então a gente vê que é uma fase intermediária aí entre 15% aproximadamente, tá?
Quando foi diagnosticado com melanoma? Então, esse público que respondeu, todos eles tiveram o diagnóstico de melanoma. Só que aí a gente vai ver uma estratificação, uma modificação ao decorrer do estudo. Então, quem teve diagnóstico com melanoma há 1 ano, a porcentagem foi bem maior, de 40%. Há 2 anos, foi aproximadamente 18%. E de mais de 5 anos, 25%. Então, o que a gente pode ver? Que o câncer de pele, as pessoas elas têm cada vez mais buscado a questão do diagnóstico, né? Da questão do diagnóstico cada vez mais precoce desse tipo de patologia, desse tipo de doença. Por onde você fez o tratamento? A maioria SUS, outros planos de saúde, então a gente pode ver que o tratamento ele se equivaleu aqui. Plano de saúde particular foi uma quantidade menor, SUS e particular bem menor, SUS e plano de saúde alguns. O que a gente pode ver com isso aqui e analisar? As pessoas, elas procuram muito SUS e procuram também planos de saúde mediante alguma patologia, principalmente quando se trata de câncer. Porque existem quimioterápicos que são muito caros e às vezes esse quimioterápico, o SUS ele não libera porque não tem na sua terapêutica, mas o plano ele já libera com muita dificuldade, que às vezes a pessoa tem que pagar um valor a mais ou tem que esperar o que a gente chama de carência. Então, o que acontece? Então, se vocês forem ver, o paciente ele não vai ser 100% SUS, até mesmo por causa que tem alguns exames que são liberados com maior frequência e maior facilidade, mas na questão do SUS e outros, pelo fato do paciente querer uma maior rapidez relacionada à resposta, optam-se por planos de saúde. Então, há um balanço entre plano de saúde e entre o SUS. Qual é o seu tipo de melanoma? A gente tem o extensivo superficial, que é aquele que dá na pele, e rapidamente você consegue ver uma ondulação na pele, certo? O nodular, como a gente pode ver, é um caroço que dá na pele. O lentigo maligno, que é um caroço não tão grande, mas que existe uma má formação dele bem característica. O lentiginoso acral é um bem mais invasivo, né? E alguns marcaram que não sabia qual era o tipo, e outros tipos que não foram especificados. Então, a gente pode ver que a maioria possui um extensivo superficial, que são aquelas grandes manchas com formas irregulares e com aspecto de ferida, lesão mesmo, na parte da pele. Um valor aí que deu aproximadamente 42%, 43% das pessoas que responderam. Antes do seu diagnóstico, você fazia regularmente o autoexame de sua pele? Alguns faziam anualmente, outros nunca fizeram. Então, isso é muito interessante a gente ver isso. Que é interessante se ver. Se tem uma mancha que não dói, uma mancha que é bem expressiva, já está lá há muito tempo, é necessário que se procure um acompanhamento para saber que tipo de mancha é aquela. É claro que pode-se... A dermatologia em si, ela é grandiosa, porque existem diversos tipos de problemas de pele que pode estar associada a uma série de doenças, não só ao câncer. Mas o câncer ele está relacionado e já é um fator a ser descartado aí se a pessoa faz esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento regularmente. Você já tinha ouvido falar em melanoma antes do seu diagnóstico? Alguns sim, outros não. Dos que não tinham ouvido falar de melanoma, foi um valor de 60%. E o que a gente pode ver isso? Que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que propagar a questão de que o melanoma ele existe, o câncer de pele existe, e de que a pessoa ela tem que ter os cuidados necessários quando se expor à luz solar. Para vocês terem ideia, até essa luz do qual estou sendo exposto agora, ela já libera uma quantidade de radiação. Então, o que acontece? O necessário e o ideal seria que vivêssemos de protetor solar, principalmente de acordo com o fator aí. Quanto maior o fator, maior a proteção. Aí, Tércio, se eu quiser, eu sou negro e quero usar um fator 30, 40, 50, posso? Pode. A questão é que o seu fator ele vai aumentar a sua proteção. Mas o ideal é que pessoas de pele clara utilizem fatores maiores aí para que a proteção ela dobre e para que ela se sinta protegida durante muito tempo. Existem regiões de colheita de café, regiões agrárias, que a parte do melanoma ela é bem característica.
Eu vim de um lugar chamado São Mateus, se vocês forem olhar no mapa, é o extremo norte do Espírito Santo. E lá tinha uma região que tinha muitas pessoas brancas, oriundas de cultura italiana e tal. E foi percebido que essas pessoas geralmente mexiam em lavoura, colheita de café e tal. Então, são pessoas que começaram a manifestar aí muitas manchas de pele, e sendo essas manchas caracterizadas e diagnosticadas pós-biópsia como malignas. Em função de quê? Da falta de proteção, da falta do cuidado, do compromisso, né, de utilizar a questão do protetor solar por achar que aquilo não tem serventia ou por achar que não tem nenhuma validade. Lembrando-se que quanto maior a exposição, não basta apenas o protetor solar. Protetor de cabeça, né, que seria o chapéu, boina, ou o que seja. Às vezes até protetor facial. E a questão também de roupas de mangas longas. Quanto mais escuro, maior é a concentração de raios ultravioletas. Quanto mais claro, maior é a reflexão desse tipo de luz. Então, o ideal é que se utilize roupa escura. Por quê? O que vai ser concentrado é energia e não a questão da reflexão daquela luz, que é o que causa o problema. Então, é necessário que se utilize roupas mais escuras. Quais os sinais e sintomas abaixo você percebeu em sua pele antes do diagnóstico do melanoma? A gente vê aqui que a alteração do tamanho e forma, bem característico aí do câncer de pele. Outra característica muito importante, não sentia nenhum sinal. Então, teve pessoas que não sentiram sinais nenhum. Outros sentiam coceira e descamação. Outros já pinta escura com bordas. Alteração da cor e forma. Manchas escuras, bem pequena quantidade de pessoas. Lesões com bordas irregulares, que é bem característico do melanoma. Vermelhidão, inchaço, bem pequeno. Lesão pigmentada, bem pequeno. Ferida que não cicatrizava, grande expressividade, tá? Então, a gente vê uma grande expressividade com relação à alteração do tamanho e forma. Coceira e descamação. Uma pinta escura com bordas. E alteração da forma. E a questão da ferida que não cicatrizava. Quais são os sinais e sintomas abaixo que você percebeu em sua pele antes do diagnóstico? Então, antes do diagnóstico, o que ela percebeu? Qual foi a maior quantidade aqui que a gente pode se dizer? Alteração do tamanho, forma ou cor de uma pinta já existente. Outra situação bastante importante aqui que foi vista, a questão da pinta escura com bordas irregulares, que é característico desse tipo de patologia. Outra característica importante, coceira, descamação e sensibilidade ao dor. Então, essas foram as principais características aí importantes mediante esse estudo, e é o que caracteriza também a aparição e o que realmente significa aí o câncer de pele, né? Um outro fator aí a ser considerado. Pode-se dizer que não sentia nenhum sinal ou sintoma, então tem pessoas que não sentem nenhum sinal ou sintoma, e aí vai manifestar o melanoma aí durante um determinado tempo, ou determinada fase da vida. Outros sentiram outros fatores que não foram colocados, mas os principais foram esses citados. Então, qual foi o médico que diagnosticou seu câncer? Dermatologista, então muito importante, né? O oncologista também aí no mesmo ranking que o clínico geral, e outros profissionais, que pode estar incluído aí enfermeiros, farmacêuticos, profissionais da área da saúde, que lidam com o paciente, ou só que lidam também com pessoas do dia a dia, né? Então, que tem essa perspectiva, que tem essa expertise de olhar para o paciente, de vê-lo. E ver que realmente tem uma alteração ali que precisa ser vista, precisa ser levada em consideração. Quais foram os outros que diagnosticaram a questão do câncer? Cirurgião plástico, óbvio, que está ligado totalmente à parte estética, à parte estrutural, à parte externa da pessoa. Então, vai ver a questão da pele, com certeza. Um outro profissional aí foi o oftalmologista. Claro, porque também, quando vai fazer o exame, lida com a parte mais, né, olho no olho, face a face. Mastologista, que é o médico responsável, o profissional responsável pela parte das mamas. O patologista e o pneumo já em 9,5. Cirurgião gástrico e torácico bem menor, porque são profissionais que lidam, mas quando vão lidar diretamente quando há um problema específico e não como rotina.
Qual foi o primeiro passo após o diagnóstico? A pessoa ela foi encaminhada para um serviço de especialização, que é o que acontece quando a pessoa ela é diagnosticada com esse tipo de patologia. Outras já fizeram cirurgia com um médico que a pessoa já tem costume, e outros optaram por uma outra saída, talvez medidas alternativas, talvez outros tipos de medidas que a pessoa optou sem que fosse um tratamento específico. Muito importante que a pessoa encaminhada foi um ranking de 60%. Então, as pessoas foram devidamente encaminhadas para um serviço de atenção especializado para esse tipo de patologia. Você está em tratamento contra o câncer? Então, como essa pesquisa foi realizada em 2016, essas pessoas realmente estavam em tratamento. Outros não. Péssimo, isso pode acontecer, a pessoa ser diagnosticada com câncer e optar por não tratar? Com certeza. Perdão. A parte de tratamento, ela é opcional. Se o paciente não quiser fazer o tratamento, ele tem esse direito e nós, enquanto profissionais, temos a obrigação de respeitá-los. Porque geralmente, quando alguém faz isso em nossa família, a gente fica revoltado, quer brigar com a pessoa, se zanga, mas o paciente, o cliente em si, ele tem esse direito de ser diagnosticado por um determinado tipo de patologia e encarar aquilo ali como não querer fazer o tratamento. E isso é importante, ter essa humanização de explicar para o paciente que tipo de tratamento ele vai ser submetido e de também explicá-lo que se ele não quiser, é de total direito dele também. Lembrando que é direito do paciente, ao ponto que ele esteja lúcido e orientado, a família ela tem um papel fundamental aí para dar o amparo, mas a questão de decisões é do cliente. Você já realizou algum teste molecular? Ou seja, pegou aquela amostra da pele e levou para se fazer um estudo histológico? Alguns sim, outros não, que é em grande parte, e outros não sabem nem o que é isso. Ou seja, 78% não fez nenhum tipo de teste molecular do tumor, para saber que tipo de tumor especificamente é aquilo. Clique nos testes moleculares que você já ouviu falar. Muitos já ouviram falar no GNBRAF, outros nunca ouviram falar em nenhum. Então, 60% nunca ouviu falar em nenhum. Que seria o quê? O GNBRAF. Fica para vocês responderem para mim. Perdão. Clique nos tratamentos que você já realizou utilizando. Então, alguns fizeram cirurgia, outros imunoterapia e outras metodologias. Poucos radioterapia, terapia-alvo, bem pouquíssimos, em função de que é mais caro e é menos acessível. Você tem metástases? Alguns disseram que tinham, outros não sabem nem o que é e outros disseram que não tinham. Então, aqui pode ter certeza que foram pacientes que foram diagnosticados de forma tardia. Desde quando você tem metástases? Desde o momento em que foi diagnosticado. Então, significa o quê? Que as pessoas, pelo fato de não procurarem muito a questão do tratamento, a questão de procurar o que está acontecendo com o corpo dela, são diagnosticadas de forma tardia e às vezes está até com metástase. Dados respondidos em outros comentários. Não tem metástase, ou 1 ano após o diagnóstico foi descoberto, 6 anos após o diagnóstico, então cada vez mais tardias. Você enfrentou algum problema baixo antes e durante a realização do seu tratamento? A maioria esperou mais de 2 meses. Significa que o quê? Que o SUS ele precisa melhorar enquanto atendimento para que atenda-se cada vez mais e diagnostique cada vez mais rápido, não só o melanoma, mas outros tipos de cânceres também. Você faltou ou deixou de realizar alguma tarefa importante do seu trabalho por causa do câncer afetando seu desempenho profissional? Poucas vezes sim, sim muitas vezes e mais. 49% teve sua atividade profissional impactada pelo melanoma, em função de uma série de fatores. Em função de fatores psicológicos, fatores estéticos, fatores interpessoais, sociais, tá? Você deixou de comparecer a algum evento familiar, como aniversário, casamento, de um ente querido ou por causa da doença? 44% relataram que suas atividades sociais foram impactadas, que é o que eu falei. Fatores psicológicos, fatores sociais, tudo aquilo que engloba e que faz parte do cliente como um todo. Você se sente que o câncer afetou sua disposição para o lazer e fazendo com que você mais passe tempo em casa? Sim,
a maioria disseram que foram impactadas e o tempo de lazer ele foi consequentemente impactado também. Da lista, escolha abaixo 3 coisas que te ajudam a ajudar a enfrentar o câncer no seu dia a dia. Então a gente vê que muita fé e espiritualidade, ela faz parte nesse enfrentamento. A família como principal acompanha, né, como principal fator que acompanha e pode ter acesso ao tratamento se realizado. Então, esses 3 fatores são muito importantes aí durante o tratamento do melanoma, tá? Minhas referências bibliográficas, lembrando então para revisar que essa pesquisa ela é válida, foi feita para abordar uma série de fatores que são voltados em consideração ao melanoma e as questões serão mandadas para vocês e qualquer pergunta estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado.